evitar a sabotagem própria, e a procrastinação exige, antes de qualquer técnica, uma mudança na forma como o comportamento humano é compreendido. A maioria das pessoas interpreta a procrastinação como um problema de caráter, preguiça ou falta de força de vontade. Essa interpretação é não apenas equivocada, mas prejudicial, pois leva o indivíduo a lutar contra sintomas, em vez de compreender causas. Do ponto de vista psicológico, a procrastinação é um comportamento aprendido, reforçado e mantido por mecanismos emocionais e cognitivos que operam de forma automática. Ela surge quando o cérebro identifica uma tarefa como fonte de desconforto emocional e ativa estratégias de evitação para proteger o indivíduo desse desconforto, ainda que isso gere prejuízos no longo prazo. O cérebro humano não foi projetado para priorizar objetivos distantes no tempo, mas para maximizar segurança e conforto no presente. Quando uma tarefa envolve esforço cognitivo elevado, risco de erro, possibilidade de julgamento ou simples tédio, ela é registrada como ameaça emocional. Nesse momento, entra em ação um sistema mental voltado para o alívio imediato. Esse sistema não avalia consequências futuras. Ele apenas busca reduzir a sensação desagradável do agora. Ao adiar a tarefa, o indivíduo experimenta alívio momentâneo, e esse alívio funciona como recompensa. Toda vez que esse ciclo se repete, o cérebro aprende que adiar é uma estratégia eficaz para regular emoções negativas. Com o tempo, a procrastinação deixa de ser uma escolha consciente e se torna um hábito automático. É por isso que a maioria das pessoas procrastina, mesmo sabendo exatamente o que deveria fazer. O problema não é falta de informação, mas incapacidade de sustentar desconforto emocional. A procrastinação não acontece porque a tarefa é difícil, mas porque o estado emocional associado a ela é difícil de tolerar. Ansiedade, insegurança, frustração, medo de errar ou de não corresponder às próprias expectativas criam uma barreira invisível entre intenção e ação. Sempre que essa barreira emocional não é reconhecida, o indivíduo tenta compensar com força de vontade, que é limitada, instável e facilmente esgotada. Outro fator central da sabotagem própria é a identidade. As pessoas agem de forma coerente com a imagem que têm de si mesmas, mesmo quando essa imagem é prejudicial. Se alguém se vê como desorganizado ou indisciplinado, incapaz de manter constância ou alguém que sempre começa e não termina, o comportamento passa a confirmar essa identidade. A procrastinação, nesse caso, não é apenas um hábito, mas uma forma de preservar coerência interna. Mudar o comportamento exige, inevitavelmente, um conflito com a identidade anterior. E o cérebro resiste a esse conflito porque ele gera instabilidade psicológica. Assim, a sabotagem própria funciona como uma força de conservação do eu conhecido, ainda que esse seja limitante. Existe também uma relação direta entre perfeccionismo e procrastinação. Ao contrário do senso comum, o perfeccionismo não leva à excelência, mas à paralisia. Quando o padrão interno é excessivamente elevado, iniciar uma tarefa passa a significar assumir o risco de não atingir esse padrão. O adiamento surge como uma forma de evitar a sensação de inadequação. Nesse contexto, procrastinar protege a autoestima. Se a tarefa não foi concluída, o fracasso pode ser atribuído à falta de tempo ou preparo, e não à falta de capacidade. Esse mecanismo é sofisticado, silencioso e extremamente comum entre pessoas intelectualmente capazes. A sabotagem própria também é amplificada por ambientes mal estruturados. O comportamento humano é altamente dependente do contexto. Ambientes repletos de estímulos, distrações e decisões constantes sobrecarregam a capacidade cognitiva e enfraquecem o controle comportamental. Quando o indivíduo precisa decidir o tempo todo no que focar, quando começar, como fazer e por quanto tempo continuar, a probabilidade de adiar aumenta drasticamente. A mente entra em estado reativo, respondendo a estímulos externos em vez de agir de forma deliberada. Nesses casos, a procrastinação não se manifesta como inatividade, mas como ocupação constante com tarefas de baixo valor. Um dos erros mais comuns ao tentar combater a procrastinação é confiar na motivação. A motivação é um estado emocional flutuante, influenciado por sono, alimentação, humor e contexto. Ela não pode ser a base de um comportamento consistente. Pessoas que conseguem agir com regularidade não são mais motivadas. Elas são mais estruturadas. Elas reduzem o número de decisões, simplificam o início das tarefas e constroem rotinas que funcionam mesmo quando a motivação está baixa. A ação precede a motivação, não o contrário. Esperar vontade para agir é uma das formas mais sofisticadas de autossabotagem. Outro aspecto fundamental é a relação entre procrastinação e regulação emocional. Indivíduos com baixa capacidade de lidar com emoções desagradáveis tendem a evitá-las a qualquer custo. Como muitas tarefas importantes envolvem desconforto, a evitação se torna padrão. Já pessoas com maior maturidade emocional conseguem reconhecer o desconforto,
sem serem dominadas por ele. Elas entendem que sentir resistência não é um sinal para parar, mas uma parte inevitável do processo. Essa diferença explica por que duas pessoas com o mesmo conhecimento e recursos têm resultados completamente distintos. A ausência de sentido também desempenha um papel relevante. Quando uma atividade não está conectada a um propósito claro, ela exige esforço excessivo para ser sustentada. O cérebro humano precisa de significado para justificar o gasto de energia. Sem isso, qualquer obstáculo parece grande demais. A procrastinação nesse caso não é falta de disciplina, mas falta de clareza. Quando o indivíduo compreende por que algo é importante para a sua vida, a resistência diminui, mesmo que o esforço continue existindo. O sentido não elimina o desconforto, mas o torna tolerável. A sabotagem própria é reforçada ainda por narrativas internas, criadas pelo ego. Essas narrativas se apresentam como racionalizações inteligentes. Ainda não é o momento certo. Preciso estudar mais. Antes de começar, quando eu tiver mais tempo, farei melhor. Embora pareçam prudentes, essas justificativas funcionam como mecanismos de adiamento. O ego prefere a estagnação, segura o crescimento incerto. Ele evita situações que possam expor falhas, erros ou limitações. Superar esse padrão exige reconhecer que progresso real é imperfeito, desconfortável e, frequentemente, acompanhado de erros visíveis. A solução para a procrastinação não está em eliminar o desconforto, mas em aprender a agir apesar dele. Isso exige a construção de sistemas comportamentais que tornem a ação mais provável do que a evitação. Sistemas reduzem a dependência de estados emocionais e aumentam a previsibilidade do comportamento. Eles transformam decisões complexas em ações simples e repetíveis. Quando o início de uma tarefa é pequeno, claro e previamente definido, a resistência diminui. A consistência nasce da simplicidade, não da intensidade. Outro elemento essencial é a redução do escopo. Muitas pessoas procrastinam porque tentam fazer demais ao mesmo tempo. O excesso de objetivos fragmenta a atenção e gera a sensação constante de insuficiência. Ao reduzir o foco para o que realmente importa, a energia mental se concentra e a ação se torna mais viável. A clareza do que não deve ser feito é tão importante quanto a clareza do que deve ser feito. Eliminar o supérfluo é uma das formas mais eficazes de combater a procrastinação. É importante compreender também que a sabotagem própria não desaparece definitivamente. Ela é uma tendência humana. O cérebro continuará buscando conforto e evitando esforço sempre que possível. A diferença entre quem progride e quem permanece estagnado não está na ausência desse impulso, mas na capacidade de reconhecê-lo e não obedecê-lo automaticamente. Disciplina, nesse sentido, não é rigidez, mas compromisso consciente com o longo prazo. Mesmo quando o curto prazo oferece atalhos sedutores, a mudança comportamental real ocorre quando identidade, ambiente e sistemas estão alinhados. Quando a pessoa passa a se enxergar como alguém que age apesar do desconforto. Constrói ambientes que favorecem o foco e utiliza sistemas simples e consistentes. A procrastinação perde força. A ação deixa de ser um evento heróico e se torna parte da rotina. Pequenas ações repetidas diariamente produzem transformações profundas ao longo do tempo, enquanto tentativas esporádicas de mudança radical tendem ao fracasso. Evitar a sabotagem própria e a procrastinação não é sobre se tornar alguém perfeito, motivado ou imune ao desconforto. É sobre aceitar a natureza humana, compreender seus mecanismos e trabalhar com eles, não contra eles. Quando o comportamento diário passa a ser guiado por estrutura em vez de emoção, por clareza em vez de confusão e por propósito em vez de impulsos momentâneos, a ação consistente se torna uma consequência natural. Essa compreensão muda completamente a relação do indivíduo com o esforço, com o tempo e consigo mesmo. A procrastinação deixa de ser um inimigo misterioso e passa a ser um sinal de desalinhamento interno. Ao corrigir esse desalinhamento, o progresso deixa de depender de força de vontade e passa a ser sustentado por inteligência comportamental.